E aí, pessoal, para quem está na batalha por uma vaga de TI no serviço público, a gente sabe que o jogo é sério. E hoje vamos mergulhar fundo num tópico que pode ser o grande diferencial na aprovação. A Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa famosa LGPD. Olha, essa frase aqui, ela resume perfeitamente o motivo da gente estar aqui. É isso. Dominar a LGPD não é mais um luxo, sabe? Virou uma peça central, absolutamente crítica para quem quer ser aprovado em qualquer concurso de TI hoje em dia. Para essa nossa análise ser um verdadeiro mapa da mina, a gente organizou tudo de forma bem estratégica. Vamos começar entendendo o porquê de tanta importância, depois a gente cai dentro do que mais é cobrado e, por fim, como dominar o assunto para brilhar na hora da prova. Vamos lá. Primeiro panorama geral. A nossa LGPD não caiu de paraquedas, não. Ela foi muito inspirada na GDPR, aquela lei europeia que todo mundo já ouviu falar. E hoje, a LGPD é basicamente a espinha dorsal da governança de dados no Brasil. E pode apostar, as bancas de concurso acordaram para isso e estão cobrando com força. E aqui está o pulo do gato. A prova não quer só saber se a pessoa decorou o artigo tal. Não, o examinador quer ver se existe a capacidade de ligar os pontos, de conectar o texto da lei com a prática do dia a dia de TI. Pense no conceito de privacy by design. É essa a mentalidade. A privacidade tem que nascer junto com o sistema, não ser um remendo depois. Agora, uma dica que vale ouro e que vai otimizar e muito o tempo de estudo. Analisando um monte de provas, a gente percebe um padrão. Um padrão muito claro sobre o que as bancas amam perguntar. O número é esse mesmo, não tem erro. Mais de 70% de tudo que cai sobre LGPD gira em torno de um núcleo muito específico. Estamos falando dos conceitos básicos, dos princípios da lei, das bases legais e, claro, das regrinhas especiais para o setor público. É nesse filé mignon que a gente vai focar agora. Para começar, vamos botar os pingos nos is. Quem é quem nesse tabuleiro? O primeiro ator, o chefão, é o controlador. Pense nele como quem dá as cartas, quem define por que e como os dados vão ser usados. No governo, o controlador é o próprio órgão público. Simples assim. Logo depois vem o operador. Se o controlador é quem manda, o operador é quem opera. É quem bota a mão na massa. É empresa de nuvem, é desenvolvedora de software, enfim, quem executa o serviço. Sempre seguindo as ordens diretas do controlador. Ok, essa tabela aqui é para prestar muita atenção. Entender esses tipos de dados não é só importante, é crucial. As bancas, e aqui eu falo especialmente do temido Sebrasp, adoram criar questões com as diferenças sutis entre esses conceitos. A pegadinha clássica, confundir dado anonimizado com pseudonimizado. Fica a dica. A LGPD é toda baseada em princípios, e esses três aqui, finalidade, adequação e necessidade, formam o que a gente pode chamar de trio da minimização. A ideia é muito poderosa. Só colete o que for estritamente necessário para uma finalidade clara e legítima. E ponto final. Nada de sair coletando dados só por via das dúvidas. E aqui tem um erro que muita gente comete no começo. Achar que tudo, absolutamente tudo, precisa de consentimento. Esquece, especialmente no setor público, a coisa é diferente. Como a tabela mostra, na maioria das vezes o governo trata dados porque uma outra lei obriga ou porque precisa executar uma política pública, como o cadastro no SUS, por exemplo. E já que a gente tocou no assunto, vamos nos aprofundar um pouquinho. A lei foi muito esperta, porque ela sabe que o papel do Estado é diferente. Por isso mesmo, existe um capítulo inteirinho na LGPD só com regras especiais para as entidades públicas. E aqui temos uma daquelas informações que são um prato cheio para pegadinha de prova e que derruba muito candidato. Anota aí, órgão público não paga multa em dinheiro pela LGPD. Mas calma lá, as outras sanções são pesadíssimas. Imagina ter um banco de dados inteiro bloqueado. Isso pode paralisar um serviço essencial. O dano é gigantesco. Beleza, agora vamos para a parte mais tática da nossa conversa. Saber o conteúdo da lei é fundamental, mas não é tudo. Para passar, é preciso entender a personalidade de cada banca, o jeitão dela cobrar, o estilo das questões. É quase como conhecer o adversário antes da luta. Vamos começar com o Sebrasp. O estilo é aquele de certo ou errado que uma errada anula uma certa. Ele é super técnico. Com o Sebrasp, não basta saber a lei, tem que manjar de segurança da informação. Ele adora misturar os dois mundos. Agora é a FGV. A abordagem dela é completamente diferente. Se prepare para ler uma história, um estudo de caso bem longo. A missão vai ser analisar um projeto de TI real e apontar todas as falhas e cuidados relacionados à LGPD. É uma prova de raciocínio prático. E por último, a FCC.
A Fundação Carlos Chagas é a rainha dos detalhes. Ela adora explorar a zona cinzenta entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Basicamente, ela quer testar se a pessoa sabe equilibrar o direito à privacidade de um com o direito de todos à informação. É um jogo de equilíbrio. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar agora dos erros mais comuns e também dar uma espiada no futuro, no que deve começar a cair nas próximas provas. A ideia aqui é não cair nas mesmas ciladas que muitos caem. Essa pergunta, nossa, ela é um clássico das armadilhas de concurso. Parece simples, mas derruba muita gente. E aí, qual é a resposta? Pensa rápido! A resposta correta é um sonoro e enfático não. Grave isso a fogo. A LGPD foi feita para proteger dados de pessoas físicas, de carne e osso. CNPJ, segredo industrial, isso é outra história, protegida por outras leis, mas não pela LGPD. E como tudo em tecnologia, as coisas mudam rápido. As bancas mais modernas já estão de olho em temas quentes, como inteligência artificial, o uso de biometria e reconhecimento facial na segurança pública e até mesmo como os sites do governo usam cookies. Ficar de olho nisso é estar um passo à frente. Então, resumindo a ópera, o caminho para gabaritar a LGPD é esse. Primeiro, foque nos 70%, no que realmente importa. Segundo, entenda a cabeça da banca, decodifique o estilo dela. E terceiro, pratique. Pratique e pratique mais um pouco, principalmente as pegadinhas e os casos práticos. Ufa, a gente espera que essa análise bem detalhada da LGPD para concursos de TI ajude de verdade a clarear o caminho. Se este conteúdo deu aquela luz nos estudos, considere se inscrever no canal e deixar aquela curtida. É esse apoio que nos dá gás para continuar produzindo materiais assim, bem aprofundados. E para finalizar, uma reflexão que vai além da prova. Com a inteligência artificial cada vez mais presente no governo, como a gente, como profissionais e cidadãos, garante aquele equilíbrio tão delicado entre ser eficiente e, ao mesmo tempo, respeitar a privacidade das pessoas? Essa não é só uma questão de concurso, né? É o grande desafio do governo digital no Brasil. Obrigado pela companhia e ótimos estudos!